Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de podermos comentar brevemente o primeiro capítulo da Revista Espírita. Afinal de contas, hoje é sábado e hoje é dia de estudarmos a Revista Espírita. Esta, infelizmente, desconhecida de muitos por nós espíritas. Um material riquíssimo em que o professor Allan Kardec publicava artigos baseado nas observações que ele fazia e que outros espíritas também faziam no decorrer de todo o mundo, os quais ele comentava. Então é um material precioso esse da Revista Espírita. E Allan Kardec, como pedagogo, como professor, vai partir do simples para o complexo. Então ele aqui neste primeiro artigo, ele vai trabalhar com um conceito básico, que são as manifestações espíritas. Quais são os tipos de manifestações espíritas? Porque ele mesmo introduz a obra, o Livro dos Espíritos, nos recordando que o princípio da doutrina espírita é a relação dos mortos conosco. Então, o objeto de estudo dessa ciência experimental é a relação dos espíritos com os encarnados. E como observar essas relações? De que maneira elas acontecem? Como estas manifestações se dão? Esse primeiro artigo da Revista Espírita se trata de explicar isto. E Allan Kardec vai trazer 6 tipos. São as ações, as manifestações e as comunicações. Primeiro ele vai falar sobre as ações. Então seriam 2 tipos de ações que existem dos espíritos. As primeiras são aquelas chamadas não ostensivas, que se dá através da inspiração, a intuição, ou seja, algo não patente, não perceptível, mas que existe. E podemos aqui nos embasar na resposta dada pelos Espíritos na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: influenciam os Espíritos em nossos atos e pensamentos? E a resposta é sim, muito mais do que imagineis. De ordinário, são eles quem vos dirigem. Então, mesmo que nós não estejamos percebendo, existe uma ação dos Espíritos constantemente sobre nós, sobre nossos pensamentos e sobre nossas ações. Essa é a primeira ação ou manifestação espiritual. O segundo tipo de ação é aquela patente, aquela perceptível, ou chamada ostensiva. Esta ação dos espíritos se dá através dos médiuns ostensivos, que são aqueles em que se pode perceber efeitos patentes das comunicações ou ações dos espíritos. Então Allan Kardec separa. Apesar de nós não observarmos, existem ações chamadas não ostensivas e ações patentes ou ostensivas. O terceiro tipo de manifestação, e aqui ele sai de ação para manifestações, seria a manifestação intelectual. Então aqui Allan Kardec vai falar que as manifestações inteligentes ou intelectuais são aquelas em que você percebe a exposição de uma ideia, de um pensamento, de uma inteligência, que não a do médium ou a dos assistentes daquela observação mediúnica. Normalmente as manifestações intelectuais, elas estão em todos os tipos de manifestações intelectuais, como as manifestações físicas, que é um outro tipo, lembrado por Allan Kardec. Manifestações físicas são aquelas em que todos os indivíduos, independente de serem médiums ou não, conseguem perceber as ações dos espíritos. Então, por exemplo, o fenômeno de tiptologia, aquele bater em uma mesa, um estalido em uma mesa, é um tipo de manifestação física. Você não precisa ser médium para percebê-la. O que é necessário é que exista um médium de efeitos físicos, que doe seu fluido, o ectoplasma, para que o espírito manipule-o e promova o efeito, por exemplo, do estalido, do batido.
ou então pode ser uma manifestação, uma aparição tangível, quando o espírito utiliza-se do ectoplasma para mostrar-se com a sua forma perispiritual. Então, essa manifestação inteligente pode ser física ou pode ser visual também. Esta visual subdivide-se em tangível e intangível. As manifestações visuais tangíveis são as de efeito físico, e as intangíveis são aquelas em que acontece a psicovidência, em que o médium consegue observar, ok? Além dos 2 tipos de ações e dos 3 tipos de manifestações, existem as comunicações, que é o 6º tipo de manifestação espiritual tratado por Kardec neste primeiro artigo. E as comunicações podem ser de 3 tipos: frívolas, grosseiras ou instrutivas ou sérias. As frívolas se tratam, como o próprio nome diz, de uma comunicação, ou seja, já não é mais uma manifestação tão somente, porque existe um diálogo, e essa é a diferença entre manifestação e comunicação espiritual. Na manifestação, o espírito vem, traz a sua ideia, expõe seu pensamento e retira-se. Na comunicação espiritual, há a possibilidade de um diálogo, de você interrogar o espírito. Então, nas comunicações frívolas, normalmente as perguntas, o assunto, o diálogo, ele é frívolo. Se trata de questões materiais, mundanas, de questões pessoais, normalmente. Nas comunicações grosseiras, em especial, uma quebra do decoro, nas palavras de Allan Kardec. Ou seja, é um espírito que não respeita as normas de boa convivência. E esses 2 tipos de comunicações devem ser evitados pelos espíritas. Para que você tenha boas comunicações, em especial, deve-se evitar as comunicações frívolas e grosseiras. Esses tipos de espíritos não devem ser dada atenção a eles. Eles podem se manifestar, mas que nós não demos a devida atenção a eles. E o último tipo de comunicação são as sérias ou instrutivas. E é essas que o Espiritismo se propõe, aonde destas comunicações se pode aurir ensinamentos de cunho geral, normalmente, para o nosso progresso intelecto moral.